Estamos de regresso para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Estamos a falar de internacionalização. Pedro, antes de irmos para intervalo, falávamos da qualidade, ou introduzíamos a questão da qualidade dos recursos humanos. Ora, Portugal tem neste momento dos melhores recursos humanos a nível mundial, com um preço muito baixo, há que o dizer, o poder de compra tem vindo a cair, e isso para quem procura mercados com qualidade, com recursos humanos muito bem formados e, obviamente, com uma vantagem que é neste momento o preço, tem aqui, digamos, um mercado ideal. Sim, isto mais de uma vertente de exploração, se calhar, do próprio mercado interno português, isso sem dúvida, estava a ser comentado aqui, de facto, a boa impressão que sempre os investidores externos tiveram no nosso mercado relativamente à qualidade das nossas pessoas. Eu aproveito também a deixa para dar uma nota de que também não é por acaso que as empresas que têm mais apetência para a internacionalização são as empresas que têm quadros técnicos mais de nível superior, digamos assim, portanto, com uma maior preponderância ou percentagem de nível superior. O que significa que, de facto, intelectualmente é incontornável esta questão da internacionalização. As empresas, e acho que os portugueses veem-se do ponto de vista da sua qualidade intrínseca, nós temos isto é considerado internacionalmente um bom ensino também, portanto, isto continua a ser internacionalmente considerado como um bom ensino, nós somos bons formadores de recursos humanos. Acima de tudo, o recurso humano português, para além da questão do preço, como referia, tem uma capacidade de flexibilidade muito grande, que isso também está, provavelmente, não é alheio à questão cultural e às características enfim, das próprias pessoas em Portugal. E essa flexibilidade é extremamente importante quando é necessária adaptabilidade a condições diferentes, digamos assim. E, portanto, eu penso que os recursos... não temos, de facto, um problema de recursos humanos em Portugal. Temos vantagens competitivas, como refere, não só em termos de preço, como em termos de qualidade, incontornáveis e, portanto, nessa vertente, eu penso que temos uma vantagem comparativa muito importante. José Vital Morgado, ficaríamos certamente aqui o dia a contar exemplos de empresas que estão instaladas em Portugal com sucesso e que têm aqui casos de exemplo, mas casos de sucesso para contar, mas há de facto essa noção de que Portugal tem essa qualidade ao nível dos recursos e isso obviamente é um fator que é explorado também na captação de investimento para Portugal. Sim, com certeza, mas só aqui acrescentar um ponto, que é os jovens. Nós temos um programa muito interessante, que penso que conhecem, que é o Inove Contact, já fazemos há vários anos, em que colocamos centenas de jovens todos os anos no estrangeiro. Estamos neste momento a selecionar 350 que irão em janeiro, acabaram de regressar agora no final de outubro 300, e é interessante que há uma procura enorme, portanto, não só de empresas portuguesas que estão no estrangeiro, mas também de multinacionais que investem em Portugal e que conhecem o nosso programa. E não há, à partida, quando vão para essas empresas, qualquer obrigatoriedade de lá ficarem, mas o que é certo é que 25% deles são convidados a ficar. Portanto, as próprias empresas multinacionais reconhecem a qualidade dos nossos jovens, estão realmente bem preparados e, portanto, oferecem-lhes trabalho e muitos deles ficam, o que é importante, ficam no estrangeiro. Cria-se a tal rede que há pouco falávamos e muitos deles depois nos ajudam a dar informações sobre essas empresas, a saber quando é que essas empresas têm projetos de expansão, nomeadamente para a Europa e para o sul da Europa, e, portanto, cria-se aqui uma rede muito importante, que já são 3 ou 4 mil pessoas jovens, que nos ajudam muito. Digamos, são realmente tropas avançadas que vão recolhendo informação para aquilo que é importante. Exatamente. Sendo que o mundo dos negócios é basicamente contacto pessoal e informação. Exatamente. É uma rede muito importante e que nós mantemos ativa e realmente, quando falamos com investidores estrangeiros, a mão de obra portuguesa realmente é sempre um dos pontos-chave e um dos pontos mais importantes quando tomam a sua decisão. Rui Martinho, juntamos recursos àquilo que é a imagem de Portugal no estrangeiro e, de facto, temos aqui uma combinação que tem sido favorável, com Portugal também aqui a melhorar muito a imagem. Não é melhorar ou piorar, eu queria dizer, é com uma imagem diferente, muito mais sofisticada, com produtos com design, com a marca e, obviamente, para um outro tipo de mercado. Juntamos a questão que há pouco estávamos a falar da cadeia de valor, a imagem de Portugal no estrangeiro também tem vindo a mudar muito favoravelmente. Eu penso que sim, nós não temos às vezes aqui consciência disso. Não é só agora a questão do cumprimento do programa de austeridade, mas também a nossa imagem Embora nesse ponto também a nossa imagem é positiva face a outros casos. É bem positiva, exatamente. Basta ir lá fora e falar com os financeiros, por exemplo, das principais praças. Mas não é esse o caso. Eu acho que temos melhorado muito a imagem a partir exatamente das experiências dessas companhias em Portugal. E, portanto, elas transmitem para os seus países, para os seus congêneres, para as suas associações, para as câmaras de comércio, a boa impressão que têm de Portugal. O Portugal de pessoas mais qualificadas, de pessoas responsáveis, de
pessoas que organizadas têm muita produtividade e com formação. Porque a grande vantagem, por exemplo, destas empresas alemãs, e outras serão também, é que deixam formação nos trabalhadores que cá são contratados por elas. E, portanto, quando um dia partem, ou quando um dia os trabalhadores deixam essas companhias, têm mais formação, têm mais qualidade. E tudo isso, penso que melhora a nossa imagem em geral, interna e externa. Pedro, estamos a assistir a um movimento internacional de tentativa de reindustrialização dos vários mercados. Fala-se muito na Europa dessa questão por estes dias, mas os próprios Estados Unidos têm vindo a falar, ainda por estes dias o CEO da Apple, o Tim Cook, falava exatamente da necessidade de parte da produção da Apple regressar para os Estados Unidos. Parece que Portugal pode ter aqui uma vantagem competitiva na alteração destes fluxos de alguns países, nomeadamente asiáticos, nomeadamente na China, de Portugal poder voltar a recolocar-se em algumas alterações geoestratégicas que vão ser feitas a este nível? Portugal, em termos da sua própria posição geográfica, tem vantagens, portanto, em termos geográficos, tem vantagens importantes face também a outros países. E, portanto, isso também é uma questão a considerar. Em segundo lugar, claramente, a industrialização que foi feita em Portugal, e eu estou-me a recordar, por exemplo, de N empresas subsidiárias alemãs, que produzem determinado tipo de componentes em Portugal, sempre com sucesso e, portanto, por cá se mantiveram também. E, portanto, eu penso que aquele que é o paradigma de que as economias não podem somente ser sustentadas com o setor terciário, portanto, acho que isso, toda a gente já chegou a essa conclusão atualmente, e é necessário, de facto, olhar um bocadinho para trás e pensar-se que é necessário, provavelmente, ter uma complementariedade de todos os setores de atividade. E a indústria, obviamente, é incontornável. Eu penso que Portugal, por essas questões geográficas, pela questão de qualidade de recursos, já falamos, pela questão das boas experiências passadas, penso que é um mercado que poderá ser atrativo e ter potencialidade. José Vital Morgado. Eu também estou completamente de acordo. Acho que temos uma oportunidade única de realmente de termos investimento estrangeiro nessa área e, portanto, tudo o que possa ser feito para encontrarmos condições de uma melhor fiscalidade que ajude as empresas a instalar-se em Portugal. Sustentável, sobretudo. Exatamente, acho que é o caminho a seguir. Rui do Martim, estes movimentos internacionais podem-nos ser favoráveis? Muito. Eu, aliás, sou muito adepto desta questão, pode-lhe chamar reindustrialização, seja o que for, que é a volta de países como Portugal a setores agrícola, incluindo a parte do mar e das pescas, e a parte industrial. E deixar, sobretudo, bem claro o seguinte: há indústrias das quais Portugal pode começar desde já a trabalhar, que são aquelas que não se pede capital intensivo, mas que se pede investigação, pede-se inovação, pede-se ligação às universidades e, portanto, digamos, mais massa cinzenta. Para aquelas que precisam de capital intensivo, o trabalho do AICEP é fundamental, que é aliciar investidores internacionais a virem conhecer Portugal e instalarem-se aqui. Portanto, a minha visão a 10 anos é que Portugal vai entrar nessa senda de voltar à agricultura de outra forma, voltar à pesca e ao mar de outra maneira e à indústria, mas outro tipo de indústria. Uma indústria mais de precisão, de desenvolvimento, de inovação e muito baseada na qualidade dos recursos humanos, do capital humano, menos no capital, digamos, em termos stricto sensu. José Vital Morgado, diga. Talvez só para completar, quando fala aí na agricultura, há um setor que é o setor agroalimentar, exatamente, que tem sido um exemplo fantástico. Eu pegava exatamente porque era para aí que eu ia gostar. Toda essa parte precisa de ser bem trabalhada. Temos empresas fantásticas. Nós temos um pouco a noção, eventualmente errada, ou às vezes temos a noção um pouco errada, de uma agricultura ainda do passado. Um destes dias bati os olhos em alguns números relativamente à nossa agricultura. Retive dois: o caso do tomate, onde somos o segundo mercado mais produtivo do mundo; o caso do milho, onde somos um dos 3 mais produtivos mercados a nível mundial. Ou seja, a nossa agricultura, apesar de ter uma escala pequena, é extraordinariamente produtiva, já para não falar da questão do vinho, que subiu claramente na cadeia de valor. E a parte dos frescos hortícolas, que é muito importante. Eu gosto sempre de falar disto, e aliás a ideia nem é propriamente minha, mas eu fui, digamos, chamada a atenção para ela por um português que tem dom alemão, porque é alemão, que é o Sr. Kemper, e que fala sempre exatamente das experiências tão positivas que em Portugal temos nesse domínio. Ele próprio é um empresário de sucesso. Ele é um empresário de muito sucesso que exporta tudo aquilo que produz. E que nos tem ajudado imenso. Eu conheço pessoalmente, ele realmente tem-nos ajudado imenso. Mas no setor agrícola, realmente a agricultura neste momento está a atrair jovens de grande qualidade e isso depois reflete-se na qualidade dos produtos.
que exportamos. E acho que é um exemplo, mesmo em termos de colaboração, que há pouco aqui falávamos, surgiram há poucos anos duas associações, a Portugal Fresh Exatamente. e a Portugal Foods, que estão a fazer um trabalho extraordinário de chamar as empresas, de colaborarem entre si, de fazerem muita inovação, muito desenvolvimento e realmente estão a exportar produtos fabulosos que estão aceitos em todo o mundo. Muito bem, nós conhecemos muito bem o setor E hoje já do calçado. representam cerca de 10% da exportação. Temos vindo a conhecer ao longo destes anos e dando visibilidade àquilo que é o setor a transformação que o setor do calçado, o setor dos móveis, outros setores sofreram, mas conte-nos um bocadinho mais o que é que na agricultura está a ser feito, estes casos de sucesso e, de facto, aquilo que é hoje a agricultura face ao que era há uns anos atrás. Nós vimos a trabalhar muito perto com essas duas associações, portanto, aquilo que referi, Portugal Food e Portugal Fresh. Tivemos até uma conferência ontem no Instituto Superior de Agricultura onde elas participaram. Convidámos empresas onde vão ouvir, digamos, os exemplos de sucesso dessas empresas. Tentamos realmente disseminar conhecimento por empresas que estão a iniciar o seu processo de exportação. Aquele aspecto que referiu da ligação das empresas às universidades é fundamental. Nós criámos uma área na AICEP, que é a área do conhecimento, em que temos acordos com várias universidades, desde o Minho ao Algarve, em que tentamos que as empresas se aproximem das universidades, enfim, para terem essa sensação que a inovação, a diferenciação é o nosso caminho para termos sucesso no estrangeiro. E, portanto, esse setor agroalimentar é realmente um exemplo daquilo que deve ser feito. Quais são os nichos onde Portugal pode ser mais atrativo? Obviamente não é produzir cereais em larga escala como faz os Estados Unidos, calculo eu, mas quais são os nichos onde Portugal, hoje há muita gente também que está a repensar a sua vida, eventualmente passando pela área da agricultura, quais são os nichos onde nós podemos ser mais atrativos em termos de internacionalização? Em termos de setor agroalimentar. Portanto, há pouco falámos, já a fruta, a pera rocha, tem um mercado fabuloso em todo o mundo, nomeadamente na América Latina, e, portanto, os legumes também. As uvas, temos uma empresa de uvas no Baixo Alentejo que exporta para todo o mundo. Portanto, temos ali realmente setores no agroalimentar, temos na zona das carnes, temos na zona do pescado. As exportações de peixe têm crescido de uma forma espetacular, o bacalhau. Digamos, somos dos maiores exportadores de bacalhau para o Brasil. Portanto, há um conjunto muito alargado. As próprias conservas, não sei se têm a noção, que apesar das dificuldades no mercado interno... Estão a voltar. Estão a voltar e estão a investir. E sobretudo a subir na cadeia de valor também. E as principais empresas de conservas estão neste momento a aumentar a sua capacidade, estão a fazer novas fábricas e, portanto, isso é o sinal de que os seus produtos são muito bem aceitos. Eu acho que tem que se multiplicar estas iniciativas e incentivar e dar a conhecer, porque eu acho que, em geral, em Portugal, conhecem-se pouco estes exemplos de sucesso. Exatamente. Eu acho que digamos, o segredo desse setor é realmente a inovação, a diferenciação, a investigação e desenvolvimento que estão a fazer com as universidades. Exatamente. E penso que isso é o resultado desta nova camada de jovens que está bem habilitada, que tem talento e que está a aderir à agricultura, não é? Pedro, e obviamente há aqui também uma alteração que me parece importante, que é juntar conhecimentos. Olhávamos há uns anos atrás e cada um estava de costas voltadas, as associações empresariais, as universidades, os empresários. Há aqui as empresas de consultoria, muitas vezes também. Há aqui uma tentativa de juntar conhecimento para tentar obter valor, que no fundo é o que nós precisamos, é a tal fatia que temos que dividir, que queremos que seja maior, obviamente. Aliás, a Deloitte fez um estudo muito recente sobre o setor agroalimentar, muito bom. Não, eu penso que... voltando um bocadinho atrás, muitas vezes as alterações em termos estruturais dos paradigmas económicos obviamente trazem ameaças, mas acima de tudo trazem oportunidades. E eu penso que, e como refere bem, eu estou plenamente de acordo, eu acho que neste momento existe em diversas vertentes um olhar para determinado tipo de assuntos de uma maneira bastante concertada. Isso provavelmente também é uma resposta a este novo paradigma que existe. E, portanto, eu penso que sobre determinadas matérias as pessoas estão concertadas, pensam da mesma maneira e certamente assim se terá muito mais sucesso do que quando refere bem, se calhar no passado cada um olhava mais para o seu problema, para o seu umbigo, do que propriamente acontece hoje em dia. Eu acho que isso se sente dia para dia. Muito bem, foi um prazer contar com a vossa presença nesta Comissão Executiva, em que falámos de uma faceta bem mais interessante da nossa economia, a internacionalização, a criação de riqueza e, obviamente, aquilo que é o sucesso também de bastantes empresas portuguesas por estes dias, que encontram nos mercados internacionais a riqueza que, obviamente, todos nós queremos para Portugal e para os nossos contribuintes. Fica por aqui a Comissão Executiva, regressa amanhã. Aproveite este dia.